Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui reunidos para mais um encontro na noite de hoje do Centro Espírita Moacir, mais um estudo das sextas-feiras. Hoje, em especial, nós iremos tratar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item se chama O Consolador Prometido. Como já é de praxe, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, vamos deixar aqui uma mensagem para a nossa reflexão e vamos fazer nossa prece. Hoje, para a nossa mensagem reflexiva, eu trouxe aqui um texto, não é um texto, bem dizer, se chama 20 exercícios para a reforma íntima. São 20 pontos que Chico Xavier elencou para que nós possamos ter uma reforma íntima exitosa, né? Então, vamos fazer a leitura desses 20 pontos para que nós possamos ter uma reforma íntima exitosa, né? E vamos fazer nossa prece e iniciar nossa palestra na noite de hoje. O primeiro ponto é executar alegremente as próprias obrigações. O segundo, silenciar diante da ofensa. O terceiro, esquecer o favor prestado. O quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. O quinto, emudecer a nossa agressividade. O sexto, não condenar as opiniões que divergem da nossa. O sétimo, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Oitavo, repetir informações e ensinamentos, sem qualquer azedume. O nono, treinar a paciência constante. O 10º, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. O 11º, buscar sem afetação o meio de ser útil. 12ª, desculpar sem desculpar-se. A 13ª, não dizer mal de ninguém. A 14ª, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. A 15ª, alegrar-se com a alegria dos outros. 16ª, não aborrecer quem trabalha. 17ª, ajudar espontaneamente. 18ª, respeitar o serviço alheio. 19ª, reduzir os problemas particulares. E 20ª e última, mas não menos importante, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Esses são os 20 pontos que Chico Xavier elencou para que nós possamos ter uma reforma íntima congruente com tudo aquilo que prega o Espiritismo e tudo aquilo que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Sabemos que não é algo fácil a se fazer, é algo muito desafiador, que vai requerer compromisso da nossa parte, vai requerer que nós abramos mão de muitas coisas, mas que nós sabemos que vale a pena. Vamos nos tornar seres humanos melhores, vamos nos tornar filhos, pais, irmãos, maridos, esposas melhores do que nós já somos. Vamos nos tornar ponto de referência e exemplo para a humanidade. Mas lembremos que temos um caminho longo a percorrer, que só conseguiremos atingi-lo com êxito se seguirmos de mãos dadas com Cristo e com os ensinamentos de amor e caridade universal. Então, meus irmãos, vamos neste momento fechar os nossos olhos para que possamos fazer nossa prece, apaziguar os nossos corações, as nossas mentes, entrarmos em uma única sintonia vibratória. Senhor Deus Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, amigo e irmão maior, gratos estamos, espiritualidade amiga aqui presente, estamos gratos por este momento de estudo, de ensino, de aprendizado para todos nós, nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos do amor, da fraternidade e da caridade universal. Estamos gratos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo teto que temos para colocar em nossas cabeças. E muitas vezes, Senhor, até mesmo pelo supérfluo que nos é dado.
Quantas pessoas não queriam estar em posição semelhante à nossa e nós não valorizamos? Muitas vezes somos até ingratos, Pai, mas perdoa-nos. Somos seres errantes, rumo ao conhecimento maior, rumo ao amor. E pedimos, Senhor, que na noite de hoje, todos esses conhecimentos aqui, traduzidos, transcritos, trazidos, possam ser implementados dentro do nosso ser, dentro da nossa mente e, mais importante, Senhor, possam ser abrasados dentro do nosso coração. Te pedimos também, Senhor, inspiração como facilitadores na noite de hoje, para que possamos transmitir uma mensagem que os nossos irmãos possam compreender. E assim sendo, Senhor, com a tua permissão, com a permissão do mentor da nossa casa, Moacir, dos amigos espirituais, damos por iniciado mais um estudo na noite de hoje. Muita paz a todos e que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, como eu estava falando a vocês, o nosso objeto de estudo de hoje será o item O Consolador Prometido, que se encontra no capítulo 6. Que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que nós possamos entender o que é esse Consolador Prometido, nós vamos ter que voltar um pouco lá atrás e vamos ter que entender o que foram as 3 revelações, né? Para que nós possamos ter um entendimento dentro dessa totalidade, possamos compreender o que é essa terceira revelação, o que é esse Consolador Prometido, como ele vai impactar na nossa vida, como ele vai fazer com que a sociedade mude através dos tempos. Quando nós voltarmos lá atrás, na primeira revelação, nós temos como objeto da primeira revelação a personificação de Moisés, que nos apresentou um Deus, mas não nos apresentou um Deus como nós o conhecemos hoje. Ele traz para a sociedade daquela época, que era uma sociedade muito bárbara, muito agressiva, que era uma sociedade que tinha seus instintos animalescos aflorados à pele, um Deus de vingança, um Deus que vai à guerra. E a partir disso, ele traz para nós o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que seriam as leis de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Moisés ele se torna um grande legislador, como nós conseguimos ver na Bíblia, pois ele traz a legislação de Deus, mas traz a legislação do homem divinizada através dos textos onde ele nos apresenta ensinamentos sobre como nós vamos agir do ponto de vista da família, como nós vamos agir do ponto de vista do próximo. Ele nos traz uma lei que, apesar de não ser perfeita, apesar de ser uma lei ainda muito barbárica, mas para o tempo era o que servia, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Ele nos traz a verdade de que se alguém lhe arranca um olho, você vai arrancar o olho da pessoa. Aí nós dizemos, mas essa lei, ela era uma lei trazida por ele? Sim, meus irmãos, mas nós temos que ter ideia do avanço que foi tido antes de Moisés trazer essa lei para que ele pudesse controlar esse povo, que aí estava um povo rebelde, um povo muito bárbaro. A lei era totalmente diferente. Era, se alguém vem e fere um olho meu, eu vou ferir o olho daquela pessoa, da mãe daquela pessoa, do irmão daquela pessoa, ou seja, era um ato barbárico. E temos que compreender que esse processo de ensinamento, ele se dá lento e rigoroso através dos tempos, ele não consegue se dar de uma forma totalmente perfeita. Então, para aquele momento, isso que Moisés trouxe foi o suficiente para que conseguíssemos frear o espírito, os instintos, tão animalescos, que tinham esses instintos aflorados à pele. Então, logo após de Moisés, nós vamos ter a segunda revelação do Espiritismo. E ela é uma revelação, a segunda grande revelação, que ela é personificada em Jesus Cristo, que já veio nos trazer um Deus não um pouco diferente, mas um Deus totalmente diferente daquele apresentado por Moisés, quase 1.400 anos antes da vinda do Cristo. Ele nos apresenta um Deus de amor, um Deus que acolhe. Ele vai nos apresentar um Deus que é Pai bondoso e educativo. Jesus
vai trazer para nós, para o conhecimento da sociedade daquela época, um novo tipo diferente de relação com Deus. Antes, na época de Moisés, um Deus temeroso, um Deus de vingança, do qual nós tínhamos que ter certos, que causava na população certos tipos de reações, de ter até um respeito, vamos dizer assim, diferenciado, mais rígido em relação a esse Deus. E a partir do momento que Jesus ele nos traz esse Deus de amor, que acolhe, ele ressignifica a nossa relação, a relação da sociedade com Deus, né? Então, ele traz também para a nossa convivência, quando eu digo nossa convivência, é porque eu quero dizer a convivência das pessoas que à época viveram e foram atingidas, de certa forma, por ele. Apesar de que nós não sabemos se algum de nós estivemos lá em outrora, né? Então, por isso que eu digo nós, mas quando eu disser nós, saibam que eu estou me referindo ao povo da época, que Jesus viveu, começou sua pregação. Então, ele traz a certeza da vida eterna e que a vida continua. Ele veio para espiritualizar aquelas promessas que foram apresentadas nos tempos de Moisés. E Jesus nos deixa claro que nós não tínhamos as condições naquele momento de compreender toda a verdade por trás do universo, que são verdades que parte conhecemos hoje. O povo daquela época não estava preparado. Jesus trouxe ali os ensinamentos que estavam ao nosso alcance, e sabendo da limitação daquele povo de compreender essa verdade, Jesus ele nos apresenta esses ensinamentos em forma de parábolas, para que nós pudéssemos entender. Porque ali, por trás daquela história totalmente que nos era apresentada, ali dentro, no germe da questão, estava uma lição que falava sobre algo, sobre a importância de amar ao próximo, de respeitar. Então, Jesus ele nos trouxe essa linguagem, nos trouxe um conhecimento que nos era aceitado, que nos era compreensível à época do desenvolvimento daquela população. Mas ele, antes de partir, nos deixou a promessa de que nos enviaria o Consolador. Ele disse que não nos deixaria desamparado. E uma grande prova da nossa incapacidade naquele momento de compreender as coisas é o encontro de Jesus, de Nicodemos, que era um doutor da lei que vai em busca de Jesus. E Jesus diz a ele: ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, naquele momento, indaga a questão que foi posta por Jesus: como eu, um homem velho, posso voltar para dentro do ventre de minha mãe? E Jesus diz: não conheceis nem os segredos, não conheceis nem as coisas da terra, quem dirá dos céus, e ainda és doutor da lei? Ou seja, nós já temos aí um outro sinal de que Jesus já nos dizia que nós não estávamos preparados para conhecer as coisas que nós conhecemos hoje. Afinal de contas, como nós queríamos que Jesus viesse para pegar aquele povo que ainda não estava no nível de compreender o que é mediunidade, o que são fluidos, o que é magnetismo, o que são os mundos, os diferentes graus de mundos que existem, como nós iríamos querer que Jesus trouxesse essa verdade para aquele povo. A verdade de que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerativos, mundos ditosos e felizes e mundos de espíritos puros. Porém, ele já nos deixou ensinamentos do que viria a vir a ser uma parte da base filosófica da doutrina espírita, quando ele nos diz: há muitas moradas na casa do meu pai, ou até que eu não sou deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele já nos deixava ali uns germes das questões que seriam levantados séculos depois, com o advento do que seria a terceira revelação, que é o que nós conhecemos como o Consolador Prometido. É o Espiritismo, que vem através dos Espíritos. Temos que ter isso em mente. É uma coisa que difere das duas outras revelações. A primeira revelação ela é personificada através de Moisés, com os 10 mandamentos, com todo o código
de conduta daquela sociedade da época. A segunda grande revelação, ela é personificada em Jesus Cristo, que veio nos trazer esse conceito de Deus diferente, esse conceito de amar ao próximo, veio nos ensinar, veio servir de exemplo, de guia e modelo para o que se viria no futuro. E quando nós temos o advento da terceira revelação, nós vamos perceber o quê? A terceira revelação, ela não se personifica em alguém. Ela é personificada, a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela é um fruto de trabalho de vários espíritos, inclusive de Allan Kardec. Por isso que nós não devemos dizer, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque Kardec, apesar de nós termos um imenso respeito, gostaria de deixar ressaltado de antemão, temos um imenso respeito por Allan Kardec, pelo seu trabalho junto à espiritualidade, nos trazendo as obras, a codificação, o chamado Pentateuco, não é, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. Mas nós temos que ter em mente que Kardec, apesar do grau de compromisso e da missão que ele tinha, ele era um espírito dentre vários outros que foram incumbidos de nos trazer essa terceira revelação. Ali naquele momento são os espíritos que vinham nos falar aquilo que Jesus já tinha nos dito, que ele ainda não podia nos dizer. É a partir daí que nós vamos conhecer, nós vamos trazer para dentro de nós, para dentro da nossa vida em comunidade, em sociedade, os ensinamentos que naquele momento não nos eram acessíveis. Vamos ter conhecimento sobre vários pontos, o que são fluidos, o que é magnetismo, o que é mediunidade, os graus de diferente evolução dos espíritos, os graus de evolução dos mundos. Vamos abarcar todo esse conhecimento que nós temos, e após o advindo da terceira revelação, que é o Espiritismo, ela veio para nós em forma de ciência, porque temos que lembrar, o Espiritismo ele é ciência, filosofia e doutrina. E ele veio nesse momento porque o mundo já se encaminhava ali para um preparo, já tínhamos alguns avanços científicos, ou seja, nós já possuímos a consciência coletiva da ciência, o que são as ciências nos mais variados campos, né? As ciências humanas, as ciências naturais, onde nós conseguimos encaixar química, física, bioquímica, biologia, medicina, e nós já tínhamos esse conhecimento científico. E como a doutrina, já tínhamos o conhecimento filosófico, e como a doutrina, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos trazer esse tripé que a sustenta, que é o tripé doutrina, filosofia e ciência. Nós ali já tínhamos uma preparação para compreender o que outrora nós não compreenderíamos. Então é aí que o Espiritismo nos é apresentado, né? Com Kardec, que era um cientista, que foi a ele incumbido, tanto é que Kardec, vimos no filme, ele utiliza de todo um método científico para desenvolver o Pentateuco, principalmente o filme aborda muito mais a questão do Livro dos Espíritos, que Kardec ele possuía um método científico para desenvolver aquilo. Não foi um desenvolvimento de uma coisa solta. Foi uma codificação, realmente, porque era a recepção de vários códigos. A Kardec, ele elaborava ali, quando ele estava trabalhando no Livro dos Espíritos, ele trazia para nós, ele trazia ali a mesma pergunta para diferentes localidades no mundo. E as respostas, elas eram todas iguais, ou muito parecidas. E a partir daí, foi-se criado um método científico para a codificação da doutrina. Porque, afinal de contas, como nós podemos ter os mesmos tipos de respostas para as mesmas perguntas feitas para pessoas diferentes que nunca se viram com acesso, com respostas através de diferentes tipos de mediunidade? Porque as respostas elas se apresentavam desde médiuns
psicofonos, mas também com médiums psicográficos, mas também com tipos de mediunidade, que é um tipo de mediunidade que hoje em dia nós praticamente não temos mais, que era ali a escrita por cestas, onde se colocava um papel, em cima do papel uma cesta atravessando a cesta, né, encostando no papel um lápis, e a partir dali a escrita ela ocorria. Então, como a partir de diferentes tipos de focos de inteligência, nós conseguimos ter respostas sólidas, respostas concretas. O Espiritismo ele veio para trazer e responder questões que ninguém consegue responder, que nenhuma outra, até então, denominação religiosa conseguia compreender. Quais são as causas dos nossos sofrimentos? Por que pessoas boas e pessoas ruins? Por que pessoas ruins? Por quê? Perdão. Por que para pessoas ruins acontecem coisas boas e para pessoas boas acontecem coisas ruins? Então, o Espiritismo ele vem para trabalhar no cerne desta questão primordial. Ele vem para fazer indagações de coisas que, apesar de nós não termos conhecimento acessível para compreender sua totalidade, quando Kardec pergunta logo no início do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E nos é respondido que Deus é o princípio primário inteligente de todas as coisas. Deus é tudo. Ele vem para nos trazer esse conhecimento dessa totalidade e segue-se para muitas, para quase todas as dúvidas, se não todas, que nós podemos possuir, nós encontramos a resposta nos ensinamentos da doutrina espírita, seja na sua obra de base, seja na sua obra complementar. E por que esse é o grande consolador da humanidade? Porque o Espiritismo ele vem com essa missão de ser a grande consoladora da humanidade. Meus irmãos, vejam, a nossa doutrina ela é baseada e fundada, além de ser sustentada pelo seu tripé de filosofia, doutrina e ciência, ela é sustentada por uma base sólida, toda formada em princípios que já foram trazidos para nós lá atrás, no princípio do amor, da caridade universal e da fraternidade universal. Ela é chamada de o Consolador Prometido, basta apenas que nós analisemos a nossa atual condição. Somos espíritos vivendo num mundo de provas e expiações, espíritos que, ademais, sofremos em diferentes graus, uns mais, uns menos, mas somos todos espíritos na condição de espíritos sofredores, espíritos que não conhecem ainda a felicidade plena, porque o tipo de mundo que nós habitamos e tipo de espírito, de grau de adiantamento evolutivo que nós nos encontramos não nos permite conhecer a felicidade plena ainda. Então, nós somos seres que precisamos constantemente de consolação. E o que é essa consolação? É a ajuda, é o socorro, é o acalento para a alma que, às vezes, em desespero, no meio da noite, grita em prantos e soluços. Basta vermos a atual condição que nós nos encontramos, que, ademais, em vários momentos de perturbação e situação, basta apenas que nós peguemos a codificação, peguemos o Evangelho. Quando nós não conseguirmos entender o que acontece em nossa vida, vamos pegar o Evangelho, capítulo 5. É grande, mas lá nós vamos encontrar a lição moral que vai nos dizer por que nós passamos por isso. Tá desesperado? Tá precisando de consolo? Vai no capítulo 6, abre lá o Consolador Prometido. Ora, meu Deus, meu Jesus, o Consolador Prometido, vem, Senhor, me consola, acalma minha alma. Porque essa é a função do Espiritismo, é nos trazer a verdade para que nós possamos caminhar rumo ao Cristo. Nós sabemos, já discutimos amplamente aqui qual é o nosso objetivo, para que Deus nos criou. Nos criou simples e ignorantes. Não nos criou bons ou maus. Deus nos criou simples e ignorantes, neutros, para que nós possamos percorrer o caminho das trevas para a luz. A luz é Deus.
como nós falamos até, se salvo engano, no nosso último estudo, quando nós falamos de o Cristo Consolador, quando nós vimos nós tivemos a chance de ver um pouco da história de Jesus, quando falamos de fé, qual era o conceito de luz e de trevas? Qual era o conceito de fé, de amor de Jesus? Nós vimos que Jesus ele veio com esse objetivo de nos servir de guia e modelo. Tanto é que na nossa codificação, quando se é indagado qual é o nosso guia e modelo, nos é de imediatamente respondido Jesus. Vede Jesus. Ele veio com essa missão. O Cristo, governador planetário, encarnado como homem, para nos ensinar a lição e nos trazer os ensinamentos que cabia à época. E nos advertir e dizer que, apesar de não estarmos prontos, Deus, enviaria a nós o Consolador prometido e o Espírito da verdade. E eis que ele vem com o Pentateuco para consolar e afligir. Vamos ver o trabalho feito por Chico com as cartas consoladoras, por vários outros médiuns atuantes nessa área ainda hoje, que vão em busca de saber como estão seus entes queridos, se estão bem, se não estão, e vamos analisar nossa fé, uma fé raciocinada. Não é uma fé imposta. Se nós pegarmos qualquer obra básica, de base, da doutrina espírita, quando eu digo obra de base, eu estou me referindo aos 5 livros codificados por Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Eu me refiro a esses 5 livros. Se nós pegarmos e abrirmos numa lição, por exemplo, o capítulo 5 que eu falei, ou o capítulo 6, onde fala do Consolador Prometido, fala também do advento do Espírito da Verdade. Se nós pegarmos e lermos em diferentes fases da vida, ou se nós lermos, eu vou ler vamos pegar, por exemplo, o capítulo 5. Eu vou ler o capítulo 5 hoje. Hoje, eu vou compreender uma coisa do capítulo 5. Daqui a 10 dias, eu vou reler o capítulo 5. Eu vou compreender mais outra coisa do capítulo 5, porque a nossa fé, ela é uma fé progressista. Ela progride de acordo com o grau de adiantamento do qual nós nos encontramos, da nossa capacidade. Ela é uma fé raciocinada progressiva. Ela vai evoluindo. Vejam só a quantidade de obras que não foram trazidas por Chico Xavier. Obras que nós consideramos obras complementares ao Pentateuco, que vem nos trazer conhecimentos maiores sobre como é a vida no mundo dos espíritos, vem nos trazer conhecimentos de magnetismo, de fluidos. Veja todo esse complemento. Nós somos amplamente abarcados pelo conhecimento. Não somos em momento nenhum desamparados. Pelo contrário, chegou até nós o Consolador prometido. E é o que nós já falamos. A partir do momento que somos detentores do conhecimento, não podemos cair em erro, porque a chance nos foi dada, nos foi apresentado. Quantos dos nossos irmãos não conhecem, não têm acesso ao conhecimento que nós temos e hoje em dia andam, vamos dizer assim, fora da nossa realidade. Não é aqui nosso objetivo e nunca será julgá-los, nem maldizê-los. Nossa obrigação aqui como espíritas cristãos é estendermos o braço amigo e fraterno, pois esse foi o ensinamento do Cristo e esse é o ensinamento que vem sendo reforçado no Consolador do Espiritismo. Quando toda a obra ela é fundada nessa base de amor e caridade. Então, voltando aqui, vejam quantas pessoas elas não foram consoladas pelos seus entes queridos nas cartas consoladoras trazidas por Chico. Não só por Chico, mas por vários outros irmãos que trabalham ao redor do mundo
com esse tipo de trabalho. Vejam quantas obras complementares nos foram ofertadas por base do Espiritismo, obras complementares, por mediunidade de vários tipos de médiuns, Chico, Divaldo e outros. Vejam só a grande consolação, o grande trabalho humanitário de ajuda que é feito numa casa espírita através do trabalho de desobsessão, dos tratamentos. Quando o irmão ele vem ali, mas nós não oferecemos a ele apenas o tratamento, se é ofertado a ele a palavra, os ensinamentos do Cristo. Se é ofertado ali a consolação, a chance de compreender tudo que existe por trás dos mistérios do universo e seguir os passos do Cristo. É muito importante, por isso, meus irmãos, como nós sempre vamos dizendo, perseverar no bem, no amor do Cristo. Perseverar, porque é um caminho necessário. O Consolador nos foi apresentado e através dele nós vamos ter conhecimento do que é um mundo primitivo, do que é um mundo de regeneração, do que é um mundo de provas e expiações, do que é um mundo de regeneração, que é o que nós enfrentamos hoje, do que é um mundo feliz, do que é um mundo puro, vai nos ensinar quais são os diferentes tipos de grau de evolução dos espíritos. Vai nos ensinar que o Cristo, Jesus, ele está numa esfera, numa divisão de espíritos conhecido como espíritos crísticos, que são espíritos puros, espíritos sublimados. Vai nos trazer a verdade de que este barco que nós estamos, a Terra, ela não está só, ela não está sem piloto, a gente tem o piloto, é Jesus, é o nosso governador planetário, que está cuidando desse processo transitório que nós nos enfrentamos, ou seja, já é um acalento para nós. Opa, esse barco aqui tem piloto, tem capitão, a gente está muito bem assessorado e cuidado. Então, o banquete ele está diante de nós. O banquete ele está ofertado para nós. Cabe a nós escolher o que vamos fazer. Porque em nenhum momento nos é imposto, nos é ofertado. E aí cabe a nós decidir o que nós faremos. Quais serão os nossos cursos de ações. Para os mais diversos momentos de aflição, nós sabemos que é nesse grande consolador que a nossa doutrina nós iremos encontrar. Para os momentos de aflição, sabemos que existe um Deus com o qual nós podemos contar. Para cada momento que nós nos sintamos só, sabemos que ao nosso redor existem falanges e falanges que estão apenas esperando uma oportunidade para nos ajudar. Mas este pedido tem que vir de nós. Nós só seremos auxiliados se nós permitirmos. Nós temos que buscar cada vez mais esta convivência salutar. Não é nossa obrigação julgar aqueles que vivem nos desejos, vamos dizer assim. Nós sabemos que estar dentro do Espiritismo é um compromisso. É um compromisso que, como todo compromisso, vai demandar responsabilidade de todos nós, vai exigir abdicarmos, mesmo que progressivamente, de certos hábitos. Cultivar sentimentos e pensamentos elevados e salutares, sentimentos de amor, sentimentos de olhar para aquele que em outrora nos fez mal e não retribuir o desejando mal, mas o retribuir com amor. E se não for possível retribuir com amor, retribuir com o mínimo que o seja, não desejando o mal e desejando pelo menos o bem. É olhar as misérias ocultas do nosso cotidiano e conseguirmos estender a mão àquele nosso irmão necessitado. Seja ele um familiar, um vizinho, um amigo ou algum dos nossos irmãos moradores de rua. É um momento
de nós nos conectarmos em uma única vibração, em um único pensamento, para trazermos, através da nossa união de faixa vibratória, fluidos de amor, fluidos de cura, para curar não apenas os habitantes da Terra, mas para curar a Terra, que como organismo vivo também encontra-se doente, em fase de cura. É nossa obrigação, como bons espíritas, como bons cristãos, orar e pedir pelo bem dos outros. É nossa obrigação compreender que a consolação ela é não apenas para mim, mas é para o meu irmão. E que muitas vezes nós seremos o instrumento desta consolação. Nós estaremos agindo por desígnio de Deus e da espiritualidade superior para levar aos nossos irmãos a consolação. Para levar a caridade e o amor. A caridade, meus irmãos, é, sim, levar o pão material, a ajuda material aos nossos irmãos. Mas ela não se limita a isso, ela é muito mais abrangente. A caridade, ela é fazer o bem, cultivar boas ações, fazer uma prece a quem nós sabemos estar necessitado. É orar pelos nossos entes, encarnados e desencarnados. Porque da mesma forma que a prece, ela atinge um ente encarnado, os bons fluidos, os fluidos salutares são levados aos nossos irmãos desencarnados. É fazer caridade, sentarmos no ônibus e quando alguém vier nos falar, conosco conversar, nós termos a mínima decência de ouvir, pois não sabemos o que aquela pessoa passa. Não sabemos o que o nosso irmão passa. Por isso nos resta o pedido, meus irmãos. Sejamos brandos e amorosos. Vamos seguir o exemplo do Cristo, cientes de que estamos distantes, mas que um dia vamos chegar. Esse é o grande consolador que vem para curar as chagas da humanidade. Este é o grande consolador que vem para apaziguar aqueles exaltados. Este é o consolador que vem trazer para nós o conhecimento. Esse é o consolador que vem para nos dar lições de moral e dizer que estamos errando enquanto sociedade. Estamos errando enquanto indivíduos, enquanto individualidades. Estamos sendo egoístas, estamos sendo mesquinhos, não estamos respeitando o outro, mas estamos exigindo tudo isso, estamos exigindo amor, estamos exigindo respeito, mas não o damos. Já disse várias e várias vezes, a vida, ela é via de mão dupla. E muitas vezes são os momentos em que nós temos que dar o primeiro passo. Lembremos das palavras do Cristo, do Sermão do Monte, das boas aventuranças. Não canso de dar esse exemplo, pois eu acho que para os dias atuais que nós passamos, eles são importantes demais. Pois bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os mansos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos, pelas chances que nos são ofertadas. Mas somos ingratos, pois por vezes não aproveitamos. E o Consolador prometido, o Espiritismo, vem para nos chamar essa reflexão tão profunda que nos leva dentro do nosso ser, da nossa alma, faz com que nós nos conheçamos, faz com que nós nos envergonhemos. Porque tenho certeza
A pessoa que aqui vos fala não é melhor do que vós em nenhum momento. Sou tão quão defeituoso ou mais. Mas as chances estão aqui diante de nós. Veja que em nenhum momento fala-se eu ou você. Fala-se nós. Porque nós temos que ter esse conhecimento de que sempre será o nós. Nunca pode ser o eu ou você, é o nós. É a coletividade humana. Nós temos que fazer jus às palavras de Jesus. Quando ele nos diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Temos que ser o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo. Temos que fazer a luz do Espiritismo brilhar. E quando eu digo a luz do Espiritismo brilhar, eu não digo levarmos para nós o brilho. Levarmos para nós o pódio de destaque. Não. A luz que tem que brilhar é a luz de Jesus, é a luz de Deus. É a luz da espiritualidade. Essa é a luz que tem que brilhar. Nós temos que levar o sal para a vida dos nossos irmãos. O que é o sal? O sal é o que dá gosto. Nós temos que levar o gosto da vida, o gosto do amor, o gosto da vontade de viver, o gosto do perdão aos nossos irmãos. E nós estamos falhando e não podemos. Não podemos mais fazer isso, nenhum de nós. Jesus nos chama para fazer parte da sua seara de trabalhadores, para o seu campo de labor. E para estarmos no seu campo de labor, para que nós possamos compreender esse Consolador prometido em sua totalidade, nós temos que ser responsáveis. Temos que ser comprometidos com essas verdades. Enfim, meus irmãos, a hora é chegada. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser e assim nos permitir, para tratar mais sobre os assuntos. E vamos nos despedir fazendo nossa prece, rogando pelos nossos irmãos, pelo nosso globo e por nós, pela nossa melhora. Senhor Deus Pai de infinita bondade e amor, Jesus, aqui estamos em mais uma via de finalizar mais um estudo nesta noite. Te agradecemos, Pai, por todas as oportunidades, te agradecemos pelo banquete que nos foi ofertado aqui, esse banquete não só de conhecimentos, mas esse banquete de fluidos que nesse momento nos envolvem, que envolvem os nossos lares e apaziguam todas as vibrações, nos preparando para o momento do repouso. Mas nós temos que lembrar, Senhor, lembrar e pedir pelos nossos irmãos em hospitais que padecem por várias doenças, por várias enfermidades, como também pelo Covid-19. Temos que te pedir, Pai, pelos nossos irmãos nas ruas, para que eles possam, assim como nós, serem consolados e abastados do pão material e do pão espiritual. Aos nossos irmãos em presídios, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Leva, Pai, teus fluidos e teu amor a todas estas casas. E pedimos, Senhor, pela cura e regeneração deste grande globo terrestre azul que nós habitamos. Te pedimos pela cura das chagas da humanidade. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê a chance de sermos melhores. E que nós possamos aproveitá-las da forma correta. E é dessa forma, Senhor, com o coração cheio de gratidão, cheio de conhecimento, cheio de amor e de humildade, que nós dizemos, graças a Deus, que assim seja, meus irmãos.